Vamos direto ao ponto. Hoje, a gente vai explorar uma tensão antiga e absurdamente fascinante, o capítulo 10 do livro de Êxodo. E olha, isso aqui passa longe de ser só um registro histórico enfadonho, viu? É um verdadeiro estudo de caso sobre a colisão colossal entre o controle absoluto de uma divindade e a agência humana. A gente vai destrinchar como essa narrativa equilibra duas forças gigantes, a soberania imensa de Deus e o nosso famoso livre-arbítrio. Forças que, convenhamos à primeira vista, parecem não caber de jeito nenhum no mesmo espaço. E para dar o pontapé inicial, vamos olhar para uma declaração bem contundente logo no primeiríssimo versículo. O texto diz o seguinte: porque lhe endureci o coração. Pensa no peso gigantesco dessa afirmação. Se uma divindade endurece ativamente o coração de um indivíduo, onde é que fica o livre-arbítrio nessa história? Onde entra a escolha genuinamente humana? Essa é literalmente a grande questão que vem intrigando os estudiosos há milênios, e é exatamente o coração da nossa análise de hoje sobre as escolhas do faraó. Para a gente não se perder, esse é o nosso mapa de hoje. Vamos passar rápido por 4 pontos essenciais. Primeiro, o propósito divino declarado. Segundo, o peso do livre-arbítrio. Terceiro, a ilusão de controle. E, por fim, o paradoxo final. Então, vamos lá. Seção 1. O propósito divino declarado, focando em Deus e no faraó. É aqui que a gente precisa encarar as declarações explícitas do próprio texto. Afinal, qual é o grande plano orquestrando tudo que rola no Egito? O incrível aqui é que o texto simplesmente não esconde o jogo. Logo nos versículos 1 e 2, tem uma lista super clara dos motivos para anular de forma totalmente deliberada as inclinações naturais do líder egípcio e dos oficiais dele. E não é só para fazer sinais grandiosos e impressionantes, é um projeto de longuíssimo prazo, sabe, multigeracional. O objetivo é que a história dessa intervenção seja contada e recontada de geração em geração, culminando num reconhecimento absoluto da soberania divina. É um plano desenhado nos mínimos detalhes para cravar essa memória para sempre. Mas aí a gente chega no versículo 3 e esbarra numa baita ironia. Moisés e Arão entregam a seguinte mensagem do divino: até quando se recusará a humilhar-se diante de mim? Dá para sentir a contradição? É uma exigência super forte de humildade, feita exatamente ao governante que, como a gente acabou de ver, teve o coração endurecido por quem está fazendo a cobrança. Como é que se cobra a rendição de alguém que teve a própria capacidade de ceder ativamente bloqueada? Loucura, né? O que nos leva à nossa segunda sessão, o peso do livre-arbítrio, onde a gente entra nas negociações. Sério, essa parte é quase como um thriller político de alto nível. O texto mostra o faraó tentando exercer a agência dele, negociando, tentando manter algum tipo de poder para salvar o império. Na primeira tentativa, ali no versículo 11, ele tenta ditar os termos. Beleza, só os homens adultos podem ir. O resultado? Moisés e Arão são expulsos na hora. Mais pra frente, no versículo 24, rola uma segunda tentativa. Ele tenta ser mais flexível, deixa até as crianças irem, mas exige que os rebanhos fiquem. Só que a resposta do Moisés é inflexível. Não vai ficar nenhum casco para trás. O que a gente vê nessa tabela é um governante raciocinando, fazendo cálculo político mesmo, sabe? Tentando minimizar os danos frente a um poder muito maior. E a tensão só sobe. Acompanhando a escalada para a praga dos gafanhotos, Moisés avisa que uma nuvem gigante vai cobrir a terra e devorar tudo. E imediatamente depois disso acontece um negócio inédito. Os próprios oficiais do faraó quebram o protocolo e praticamente imploram para ele ceder. O desespero é palpável quando dizem que o Egito já está arruinado. Isso mostra, sem sombra de dúvida, que havia uma pressão interna super prática e real do próprio conselho para que ele tomasse outra decisão. E mesmo assim, o que ele faz depois de tentar aquela negociação? Escolhe exercer a autoridade dele e expulsa os mensageiros. Bom, a consequência a gente já sabe, é catastrófica. O vento leste traz os insetos e a destruição é total. Mas o que chama demais a atenção é a reação imediata. O governante chama Moisés às pressas e solta essa frase: pequei contra o Senhor, seu Deus, e contra vocês. É uma confissão de culpa puramente pessoal. Isso deixa muito claro que existe ali um senso de responsabilidade moral pelas escolhas feitas. Mesmo com toda aquela orquestração divina nos bastidores, a mente humana dentro do texto processa a culpa como se fosse 100% dela. Chegamos à seção 3, a ilusão de controle e as forças ocultas operando. Esse é o ponto-chave para a gente entender a genialidade paradoxal do texto. De um lado, a soberania divina com controle absoluto do ecossistema e do coração humano. É a força que traz o vento e que endurece o coração do faraó. Mas aí, do outro lado, operando simultaneamente, a gente tem a agência humana a todo vapor. O líder correndo, admitindo o erro e pedindo perdão no meio de um caos total. O texto não tenta suavizar essa justaposição bizarra. Ele simplesmente obriga essas duas ideias totalmente opostas a dividirem o mesmo espaço narrativo.
É por isso que a gente precisa cravar bem o que significa essa expressão endurecer o coração, que bate ponto nos versículos 1, 20 e 27. É um mecanismo onde a divindade fortalece ou até substitui a força de vontade do governante para ele não se render. É batata. A intervenção acontece no exato milissegundo em que o faraó, acuado pela ruína total, parece que finalmente vai jogar a toalha. O medo natural faz ele recuar, mas aí entra essa força invisível e recalibra a teimosia dele no nível máximo. E essa montanha-russa chega no limite com a praga das trevas. Imagina só, 3 dias de uma escuridão tão densa, tão palpável que ninguém conseguia se ver ou sair do lugar. Quando a luz finalmente volta, o faraó tenta a cartada final. Deixa os filhos irem, mas segura os animais. Moisés, de novo, não cede 1 milímetro. E aí no versículo 27, acontece de novo. O coração é endurecido por Deus. O que era uma negociação diplomática frenética vira pó em questão de segundos e termina com o líder ameaçando matar o profeta. É muito rápido e muito intenso. E isso nos empurra direto para a nossa última parte. Seção 4. O paradoxo final, sobre destino e responsabilidade. A essa altura, não dá mais para fugir da atenção dessa lista. De um lado tem o poder supremo movendo as peças no tabuleiro para um propósito geracional. Do outro, um chefe de Estado fazendo os próprios cálculos políticos e reconhecendo com todas as letras que a culpa pelo desastre é dele. E no meio de tudo isso, a divindade bloqueando ativamente a rendição. Sabe o que é mais fascinante? Esse texto milenar não faz o menor esforço para resolver esse impasse pra gente de um jeito mastigadinho. O ser humano carrega a responsabilidade inteira por uma recusa que, segundo a própria narrativa, foi forçada por uma intervenção superior. É de bugar a cabeça. E para fechar esse ciclo, a gente tem a fala final, carregada de fúria, porque no dia em que tornar a ver o meu rosto, será morto. Essa frase resume perfeitamente a ilusão do controle absoluto. Pensa bem, é o homem mais poderoso da Terra naquele momento, usando o pico da sua autoridade terrena para ameaçar de morte um emissário. E ele faz isso com uma convicção inabalável na própria soberania. Ele não faz a menor ideia, ou simplesmente não consegue ver, as cordas cósmicas gigantescas que estão ali sendo puxadas nos bastidores, ditando o destino dele. Para a gente amarrar essa exploração de hoje, fica essa reflexão super pesada para a gente matutar. Como é que os textos antigos reconciliam o destino e o poder divino com o peso da escolha humana? E a resposta mais brutal e honesta que esse capítulo entrega é que, muitas vezes, não reconciliam. A narrativa não entrega uma resposta pronta com um lacinho. Ela simplesmente joga essa complexidade no nosso colo e nos convida a lidar com o desconforto. Mostra como as nossas decisões são um fardo pesado, mesmo quando a gente está nadando num mar de forças que estão muito, mas muito além do nosso controle terreno. O debate fica mais do que aberto. Um grande abraço para quem acompanhou esse mergulho até aqui e a gente se encontra na nossa próxima. O capítulo 11 do livro de Êxodo, focando nos versículos de 1 a 10. A ideia é descobrir exatamente como funciona a mecânica literária dessa passagem, que é basicamente a ponte final e definitiva antes daquele evento gigante do êxodo israelita. E olha, o nosso foco vai estar em 2 questões centrais que o próprio texto levanta de um jeito brilhante. Primeiro, o significado profundo da distinção divina e, segundo, aquele complexo e famoso propósito por trás do endurecimento do coração do faraó. É um material riquíssimo. Então, vamos lá. Para a gente não se perder, o nosso roteiro hoje é este aqui. O anúncio da última praga, o significado da distinção, a reação de Moisés, o endurecimento do coração e, por fim, o propósito das maravilhas. Estruturar o texto desse jeito destaca perfeitamente como o autor construiu essa tensão toda até o limite absoluto. Então, ponto número 1, o anúncio da última praga, o clímax iminente. Para entender o peso desses versículos, a gente precisa lembrar que o contexto aqui é de apostas altíssimas. A narrativa vinha num ciclo exaustivo de pragas, negociações que não davam em nada. Mas, de repente, o tom muda. A paciência acabou. O versículo 1 já estabelece essa ruptura na hora. Dá uma olhada em como a linguagem deixa de ser um pedido e vira uma certeza absoluta. O Senhor diz, trarei só mais uma praga, é certo que eles os expulsará totalmente. A palavra-chave aqui é totalmente. Aquela fase de tentar convencer o faraó acabou. O que a gente está vendo aqui é o anúncio de uma conclusão definitiva e sem volta. E os versículos 4 e 5 mostram o tamanho dessa devastação que vai rolar perto da meia-noite. A precisão do texto é assustadora, cobrindo literalmente cada nível da sociedade. Pensa bem, vai desde o primogênito do faraó, que é o poder máximo lá no trono, até o primogênito da escrava moendo farinha, que era a camada mais vulnerável possível. E chega até nos animais. É um escopo de alcance total. Nenhum status social aqui oferece imunidade. E o resultado disso tudo está no versículo 6, que traz uma das frases mais pesadas da narrativa.
Haverá grande clamor em toda a terra do Egito como nunca houve antes, nem haverá jamais. Essa linguagem coloca o evento numa escala histórica sem precedentes. O texto faz questão de dizer que a dor vai ser incomparável. Não é um problema local, é algo que vai tomar conta de toda a nação. Agora, o que é realmente interessante aqui na seção 2, o significado da distinção, é o poder do contraste literário. A narrativa usa um contraste que é simplesmente magistral para explicar o que está rolando no plano divino. Sabe aquele grande clamor que acabamos de ver? Pois é, o versículo 7 introduz uma imagem completamente oposta. Uma cena quase misteriosa de tanta paz do lado israelita. O texto diz que, contra os filhos de Israel, nem mesmo um cão rosnará. Ou seja, no meio do maior desespero da história egípcia, as vilas dos israelitas vão estar num silêncio absoluto, uma paz tão surreal que nem os cachorros vão latir. Visualmente falando, é um contraste extremo. O Egito mergulhado no caos contra Israel numa paz profunda. E a narrativa não faz isso só para descrever o cenário, ela está declarando um propósito claro. O texto diz explicitamente que isso acontece para que saibam que o Senhor fez distinção entre os dois povos. Essa distinção divina é inegável, funcionando como a principal ferramenta para provar a soberania sobre todos eles. E não é só uma questão de escapar do juízo, tá? Tem consequências práticas, revolucionárias até, nos versículos 2 e 3. A percepção pública mudou do vinho para a água. Moisés, o líder dos escravos, agora é considerado um cara famosíssimo, super respeitado no Egito. E por causa dessa nova dinâmica, quando os israelitas pedem prata e ouro, os egípcios simplesmente entregam. A ordem social foi completamente invertida pela distinção divina. O que nos leva direto para a seção 3, a reação de Moisés. A tensão chega num ponto onde a dinâmica entre ele e a liderança egípcia quebra de vez. Olha só a profecia audaciosa no versículo 8. Moisés dita exatamente o que os oficiais mais poderosos do Egito vão fazer. É uma submissão completa. Eles vão descer até Moisés, vão se inclinar diante dele, vão implorar para que o povo vá embora. Quem antes oprimia e batia, agora vai ficar de joelhos suplicando para que os escravos saiam. É uma virada de status absurda. Imediatamente depois de jogar essa verdade na cara deles, o texto traz um detalhe emocional super raro. E, enfurecido, Moisés se retirou da presença de Faraó. Essa fúria marca uma linha divisória. É o fim definitivo de qualquer diplomacia. Acabaram as reuniões no palácio, acabaram os avisos, a partir daqui é só ação irreversível. Com esse cenário armado, entramos na nossa seção 4 e no nosso segundo grande foco, o endurecimento do coração, o paradoxo da agência. É, sem dúvida, o conceito teológico mais denso da passagem. Qualquer pessoa lendo isso acaba esbarrando na mesma pergunta. Por que o faraó simplesmente não cedeu? A economia está em ruínas, Moisés tem um favor popular, existe um aviso direto de morte em massa, manter a resistência parece burrice, vai contra o instinto de sobrevivência de qualquer governante. Logicamente, não faz sentido. E a própria narrativa resolve esse mistério com um conceito bem específico, o endurecimento do coração. Baseado no versículo 10, isso é descrito como um ato divino ativo. O texto diz com todas as letras que o Senhor endureceu o coração de Faraó. Não foi só orgulho humano. O registro histórico aponta uma intervenção direta para manter o faraó teimoso o suficiente para não deixar o povo sair. Vamos avançar e ver como isso se constrói, porque é uma dualidade muito louca. De um lado, tem ação humana, o faraó se recusando a ouvir. Do outro, o texto afirma que a intervenção divina manteve essa recusa firme. Essas duas forças não se anusam na narrativa. Elas coexistem num grande paradoxo, servindo à estrutura maior da história. Mas para que tudo isso? Isso nos leva à seção 5, o propósito das maravilhas. Diante de tanta resistência, qual é o real motivo desse conflito ir tão longe? Então, o ponto crucial está escondido ali no versículo 9. O Senhor diz a Moisés que Faraó não vai ouvir e logo em seguida solta o porquê, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. O objetivo nunca foi uma fuga rápida e escondida. O propósito era criar um cenário onde esse poder pudesse ser exibido publicamente. O coração endurecido foi o instrumento que garantiu que a demonstração de força acontecesse por completo. Juntando as peças, os objetivos dessa narrativa ficam claros como o dia. Primeiro, garantir uma expulsão total, sem acordos pela metade. Segundo, demonstrar uma distinção inegável, provada por aquele contraste do silêncio contra o clamor. E terceiro,
justificar a resistência do faraó para multiplicar essas maravilhas no Egito. A engrenagem narrativa funciona perfeitamente nessas três frentes. E o capítulo termina no versículo 10 com a baita tensão não resolvida. Moisés e Arão fizeram os sinais, mas a resistência não quebrou. Tudo ficou congelado nesse impasse assustador, só aguardando a hora da meia-noite chegar. É um suspense literário muito bem construído que nos deixa bem na beirada da destruição. E para fechar essa análise, fica aqui uma provocação para a gente levar para frente. Quando a gente vê essa distinção tão absoluta entre as nações e um mistério desse endurecimento de coração, como é que essa profunda tensão literária entre a soberania divina e a resistência humana continua moldando a nossa compreensão sobre poder, agência e propósito nos textos antigos? É o tipo de coisa que mostra por que a gente continua estudando essas narrativas até hoje, né? Muito obrigado por acompanhar mais essa explicação, foi excelente ter essa companhia. Ao examinar o capítulo 12 do livro de Êxodo, não estamos apenas olhando para um relato de um evento histórico lá do passado distante, sabe? Nós estamos lidando com um documento fundacional. Este capítulo estabelece uma identidade de aliança e introduz uma tipologia profética que vai ecoar por toda a literatura bíblica posterior. Então, pensem nisso não só como uma história de fuga espetacular, mas literalmente como a certidão de nascimento de uma nação inteira. Para estruturar nossa aula de hoje, nós dividimos o material em 4 módulos principais. Número 1, o início do novo calendário. Número 2, o simbolismo do cordeiro e do sangue. Depois, vamos para a parte 3, o drama histórico que é a Noite da Libertação. E fechamos com o módulo 4, analisando as fronteiras sociais em estrangeiros e aliança. Então, vamos direto ao ponto. Nossa primeira parte é o início do novo calendário, ou a gênese da identidade nacional. É aqui que o texto já chega introduzindo uma mudança de paradigma colossal. Olha só que fascinante o que o versículo 2 diz. Este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Agora parem e pensem nas implicações sociológicas disso. Os egípcios marcavam o tempo pelas cheias do rio Nilo, ou pelas dinastias cósmicas dos faraós, certo? Para um povo que vivia escravizado, isso é um reset total, uma reinicialização completa. Eles não contariam mais o tempo pelos anos de sofrimento no cativeiro. O tempo deles agora começa com a libertação. A Páscoa marca uma ruptura definitiva com o passado, é o marco zero da identidade deles como uma nação livre sob o governo de Deus. E detalhe, essa libertação não acontece de qualquer jeito. A partir do versículo 3, o texto exige uma série de procedimentos incrivelmente meticulosos. No dia 10, cada família precisa fazer uma seleção rigorosa de um cordeiro. Esse animal fica guardado e em observação até o 14º dia. Aí, no crepúsculo, ele é sacrificado. O sangue tem que ser cuidadosamente passado nas ombreiras e na viga superior da porta. E no fim, a carne deve ser assada no fogo e comida com pães sem fermento e ervas amargas. Não pode sobrar absolutamente nada para o dia seguinte. Pessoal, percebam como essa adesão rigorosa a esse procedimento ritual serve para estruturar e organizar a comunidade. A salvação aqui não é passiva, ela exige uma obediência totalmente estruturada. O que já nos puxa para nossa segunda parte, simbolismo do cordeiro e do sangue, ou arquitetura teológica do relato. Esses rituais físicos não são arbitrários, eles carregam um vocabulário simbólico riquíssimo. Para a gente entender bem essa arquitetura, precisamos definir um termo acadêmico super importante nos estudos bíblicos, a prefiguração profética. O que é isso? É um recurso literário e teológico onde eventos ou rituais físicos específicos servem meio que como matrizes ou plantas baixas para temas espirituais de salvação muito mais profundos no futuro. O texto do capítulo 12 é tão exato sobre os detalhes do sacrifício, justamente porque ele não está só descrevendo um jantar qualquer. Ele está estabelecendo um projeto, uma tipologia de redenção. E o versículo 5 ilustra isso brilhantemente. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Essa é uma exigência inegociável. O animal não podia estar doente, ser manco ou cego. De jeito nenhum. Exigir um sacrifício sem mácula estabelece logo de cara um padrão teológico altíssimo para a pureza. Pensem comigo. A substituição de uma vida, ou seja, a vida do cordeiro poupando a vida do primogênito daquela casa, só poderia ser feita por algo inteiramente, 100% puro. E a lista de exigências continua no versículo 46, com a instrução clara de que nem lhe quebrem osso nenhum.
Sabe, isso não é apenas uma dica culinária de como assar o bicho inteiro. Isso tem um peso pré-figurativo gigante. Essa integridade estrutural do sacrifício, o fato de manter os ossos totalmente intactos, é algo que vai ecoar profeticamente por toda a teologia bíblica depois disso. É, na verdade, o próprio alicerce de como os autores lá do Novo Testamento entenderiam os sacrifícios redentores futuros. Bom, o ponto alto aqui é como o produto desse sacrifício é utilizado. Lá no versículo 3 a gente lê: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês. Gente, é vital que a gente entenda que o sangue aqui não está funcionando como magia ou como um amuleto supersticioso para afastar espíritos. O texto chama isso claramente de sinal. É um marco visual e deliberado da aliança que indica obediência, fé e pertencimento àquela comunidade redimida. O anjo destruidor literalmente passa por cima, e é daí que vem o termo Páscoa, do original Pessar, única e exclusivamente por causa da marca dessa obediência. E por ser algo tão profundo, jamais poderia ser esquecido. O versículo 14 traz o conceito de um estatuto perpétuo. Isso institucionaliza o evento, tornando uma parte obrigatória da memória nacional para sempre. Eles teriam que celebrar essa festa de geração em geração. O objetivo daquele ritual não era só sobreviver àquela noite específica, mas transformar essa sobrevivência num currículo pedagógico contínuo para todos os futuros filhos de Israel. Agora, vamos para o próximo módulo. Chegamos à noite da libertação, o grande clímax do Êxodo. Aqui, a gente sai daquela quietude, daquela preparação meticulosa e entra de cabeça no drama repentino da fuga. É só contrastar os dias de espera antes do dia 14 com a urgência total descrita no versículo 11. Olha a instrução: já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa. A própria postura do corpo na hora da refeição já grita tensão e prontidão. É por isso que o pão não tem fermento, não ia dar tempo de a massa crescer. A liturgia de preparação de Deus culmina numa resposta física instantânea da parte deles. E nós precisamos realmente apreciar o peso histórico do que está acontecendo aqui. O versículo 40 ancora essa noite maluca no tempo, mencionando exatos 430 anos de habitação no Egito. Pensem nisso. 430 anos. Gerações inteiras nasceram, viveram e morreram sem conhecer nada além da escravidão. E todo o peso desses séculos de opressão é quebrado e termina nesta única noite. E além desse tempo todo, temos uma escala humana absurda. O versículo 37 fala da saída de uns 600 mil homens a pé. Quando a gente coloca na conta as mulheres, as crianças e todas as outras pessoas que foram junto, estamos falando de estimativas que chegam a mais de 2 milhões de pessoas. Para colocar isso em perspectiva, é como se a gente estivesse evacuando a cidade inteira de país a pé no meio da madrugada. É monumental. A narrativa dramática dessa partida é incrível. Exatamente à meia-noite, o juízo cai sobre todos os primogênitos egípcios. E aí a gente vê uma rendição absoluta do faraó, que antes zombava do Deus de Israel e agora está praticamente implorando para eles saírem. A população egípcia entra num pânico total, com medo de que todos vão morrer. E num ato de enorme ironia e justiça histórica, os israelitas acabam despojando o império. Eles não saem como escravos fugitivos de mãos abanando, não. Eles saem carregados de prata, ouro e roupas que os próprios opressores deram para eles. Foi uma expulsão tão rápida, mas tão rápida, que eles tiveram que ir assando aquele pão sem fermento durante a caminhada. Só que essa vasta multidão saindo do Egito nos leva à nossa quarta e última sessão do estudo, Estrangeiros e a Aliança. Esse é o epílogo do capítulo 12, que lida diretamente com as fronteiras sociológicas dessa nova comunidade. Se a gente pegar os versículos 43 a 45, existe uma distinção inicial muito clara. De um lado, o natural da terra, o israelita de sangue, participa integralmente da Páscoa. Do outro lado, o estrangeiro e o assalariado são terminantemente proibidos de participar. E aí você pode se perguntar, nossa, mas por que essa exclusão? É simples, porque a Páscoa não era só uma festa com comida grátis. Ela era o sinal de participação na aliança com Deus. Comer daquela refeição sem ter um compromisso real com o Deus de Israel seria uma violação direta de toda aquela arquitetura teológica e simbólica que nós acabamos de discutir. Mas olha só a sacada genial aqui. A exclusão não era baseada em raça, era baseada na aliança. E as fronteiras podiam ser cruzadas. Como os versículos 48 e 49 mostram, a circuncisão atuava como a ponte. Se um estrangeiro decidisse se alinhar ao Deus de Israel, ele e os homens da casa passavam pelo rito da circuncisão.
Uma vez que ele fazia isso, acabou a distinção. O texto diz com todas as letras que a mesma lei se aplica tanto ao natural da terra quanto ao estrangeiro circuncidado. Ele virava um cidadão pleno. Isso prova que a identidade nacional de Israel, desde o seu primeiro dia, foi construída com base na aliança, e não meramente na biologia. E chegamos ao fim da nossa análise com uma provocação. Nós desconstruímos hoje o nascimento de um calendário, mergulhamos na profundidade profética de um cordeiro puro, sentimos a tensão daquela fuga à meia-noite e entendemos as fronteiras de uma aliança que aceitava quem quisesse entrar. Então, enquanto vocês continuam seus estudos bíblicos, pensem no seguinte: como um rito tão específico, feito basicamente de sangue na porta e de um pão feito às pressas, teve esse poder estrutural e absoluto de pegar uma multidão de escravos fragmentados e transformá-los em uma nação tão unificada e duradoura. Fica aí o pensamento para vocês. Muito obrigada por acompanharem nossa explicação de hoje. Continuem firmes explorando a profundidade desses textos. Até a próxima!